Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria e quero externar essa gratidão nesta noite, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me concede uma vez mais, estar ministrando a sua palavra. Na Igreja Pão da Vida, há 6 anos atrás, ministramos, pastor Chico Chagas, ali no templo antigo. E o Senhor está nos dando essa oportunidade dessa noite estar ministrando aqui. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, igual pela vida desta família que eu amo. O pastor Chico Chagas, o pastor Gabriel, os demais obreiros estão aqui. Nosso amigo Jacques de infância, Hermes também, e alguns estão na nave da igreja. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Meus queridos, amados irmãos, mais sem delongas, se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 11 a seguir. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem estiver procurando, diga: espere que eu vou também. Enquanto a igreja procura, hoje eu quero ministrar debaixo de um tema que diz: Deus que ressuscita sonhos. Baseado nessa história que vamos ler. Amém? Quando encontraram, digo amém. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 7 de Lucas, versículo 11 a seguir. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Diga comigo: numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único. Grave essa palavra: filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Quem pode dar glória a Deus? Meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, inicialmente quero trazer uma rápida introdução em dizer que todos nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos que herdamos de Deus uma herança dele, que foi o dom de sonhar. Todos aqui têm um sonho e têm projetos. Uns já foram realizados, outros estão para acontecer. Sim ou não? A maior alegria de um projetista, um arquiteto, é quando ele vê seu projeto sendo finalizado e executado. E esse texto que nós lemos, ele nos traz exatamente uma história contada por Lucas. Somente Lucas contou. Dos 4 evangelhos, somente Lucas contou essa história da viúva de Naim. E eu falei que nós somos os únicos seres vivos que herdamos de Deus o dom de sonhar. Sonhar é quando você dorme e tem aquele sonho. Não, eu estou falando aquele sonho de você tentar realizar algo que você tem no seu coração, que aconteça. Isso é natural do ser humano. E quando eu leio o Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: e adora Laão,
todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando João escreve, João está dizendo aqui que existia um plano de Deus desde o início, antes de fazer o ser humano. Deus, pela sua onisciência, sabia como ia cair e precisava de mandar o seu filho como cordeiro para morrer pela igreja. Aleluia, Jesus. E Deus traçou esse plano e realizou esse plano na cruz do Calvário, quando Jesus morreu. Quem é que não tem plano? Quem é que não tem sonho? E pegando esse texto que nós lemos, eu queria trazer para a realidade atual, ou seja, fazer uma conexão nos dias atuais com aquela família. Esse texto fala exatamente de uma família, e essa família estava se dissolvendo, estava se desintegrando. Ou seja, a própria nomenclatura do texto diz: a viúva de Naim. Se ela era viúva é porque ela tinha um esposo. E o enterro era de um filho único. Entende-se que a família era composta por pelo menos 3 pessoas, 3 membros da família. Eu, quando criança, mais ou menos com 10 anos de idade, eu tinha um sonho de possuir uma bicicleta. E qual a criança que não tem um sonho? É por isso que nós herdamos isso de Deus, porque desde quando nascemos, nós temos um sonho. Vocês mulheres, quando crianças, tiveram um sonho de possuir uma Barbie, de possuir uma Suzy, ou algo que até hoje, eu estou falando do meu tempo, mas hoje tem coisas, né, mais modernas. Eu não sei que boneca é do auge, mas na minha época saiu uma propaganda na televisão que dizia assim, tinha uma criança que escrevia no papel e dizia assim: papai, não esqueça a minha... Quem lembra? Papai, não esqueça a minha Calói. E esta criança escrevia no caderno e arrancava a folha e colocava e pedia. Quem é dessa época? Não é? E eu fiz isso. Eu peguei e coloquei e fiz 3 bilhetes, porque eu queria ganhar uma bicicleta. Não sabia como, mas eu sabia que eu tinha um pai que tinha condições de me dar uma bicicleta. Eu peguei o papel e fiz 3 bilhetes. Papai, não esqueça a minha Calói. Cortei, fiz 3 bilhetes. Uma coloquei dentro do armário do banheiro, outra dentro do sapato e outra dentro do terno dele. Eu disse, desses 3 lugares ele vai encontrar. E eu fiquei naquela ansiedade, naquela ânsia. Será que papai vai ler? Será que papai vai entender a minha ansiedade, o meu desejo? Será que papai vai atender esse desejo? E tudo bem, passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, uma semana. Eu já estava um pouco preocupado, porque eu não via aquele sonho se realizar. E como criança eu comecei a ficar com trauma. E com aquela vontade de perguntar a papai: mas você não achou nada estranho? Não encontrou nada aí por aí? E certo dia, quando eu cheguei da escola, a porta do meu quarto estava fechada. Quando eu abri, estava uma Calói lá. Eu lembro que era vermelha, as luvas brancas, pedais brancos e a sela branca. E quando eu encontrei aquele sonho concretizado, eu comecei a chorar copiosamente. E aquilo alegrou o meu coração. Eu sei que tem pessoas que vieram aqui, como diz o pastor Gabriel, moído. Você veio, muitos veio aqui nos braços do Espírito Santo. Muitos sem esperança no dia de amanhã. Muitos preocupados. Muitos projetos ainda que estão engavetados. Muitos sem esperança do que vai acontecer. Mas essa noite eu prego
sobre um Deus que realiza sonho. Pastor Chico Chagas, quando estava no outro templo, ele contou aqui, estou falando porque ele já contou esse testemunho aqui, que para pagar o aluguel, né, pastor, teve que contar moedas. Mas você acha que quantas vezes ele não chorou no seu quarto, querendo jogar tudo pro alto e abandonar tudo, e dizer: não quero mais isso para mim, não dá certo para mim, não quero. Mas existe um Deus ali, lá do alto, que colheu cada lágrima desse homem. Cada lágrima desse homem era como uma semente plantada. E essas lágrimas, cada lágrima representa cada ser vivo que está aqui dentro desta igreja. Deus ouviu o seu choro, o seu clamor, atendeu. Hoje, o Pão da Vida é referência não só em Mossoró, pastor, no Brasil, em outros países, por causa da fé de um homem, porque confiou em um Deus que tudo pode. Eu sei que você está querendo que Deus faça algo na sua vida, e muitas das vezes não é da nossa forma, é da forma dele. Não é como a gente quer, mas é como Jesus quer. Não se desespere, não abandone, vai chegar a sua vez. Mas por que está demorando tanto? Isaías diz em 55, capítulo 55, versículo 8: os meus caminhos não são os seus caminhos, e nem os meus pensamentos. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para a sua vida é muito maior daquilo que você pensa e sonha, aquilo que está no seu projeto. Porque Deus tem algo maior para você. Quando eu falo em sonho, eu lembro de dois personagens bíblicos da Bíblia. Eu lembro de Ana e lembro de José. José, sabemos que a história de José, pelos caminhos que ele passou, toda a trajetória para chegar aonde ele chegou para ser governador do Egito, ele teve um processo. Isso é natural que aconteça na nossa vida, altos e baixos, para que Deus possa nos recompensar e realizar aquilo que está em nosso coração, segundo o seu querer e a sua vontade. Antes de José ir sentar no trono, ele estava preso lá na prisão, na masmorra. Diante da revelação que ele fez do rei Faraó, é onde Deus mudou o cativeiro. Você já imaginou se José tivesse saído antes do tempo de Deus? José não seria a não ser um lavador de prato do palácio, mas foi necessário que José passasse pelo caminho que Deus tinha trilhado para a vida dele, para depois ele sentar no trono e ser governador do Egito. Ana não é diferente. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana, mas Ana tinha um sonho, Ana tinha um desejo de ser mãe. Ia ao templo, orava constantemente e pedia a Deus um filho. Mas a própria Bíblia diz que Deus cerrou, Deus fechou a madre. Enquanto isso, existia uma sua inimiga chamada Penina. Penina zombava da cara de Ana e dizia: eu tenho 10 filhos e você não tem nenhum. E geralmente muitos não acreditam nos nossos projetos e sonhos. Muitos, até mesmo da própria família, não quer que você mude de estágio, saia de onde você está e suba mais um degrau de vida. Mas Deus está preparando algo grande para vocês. Penina zombava de Ana, e Ana ia ao templo orar ao Senhor.
pedindo um filho. E Deus deu um filho chamado Samuel. Samuel, que quer dizer ouvido por Deus. A Bíblia não relata nenhum nome dos filhos de Penina. Entenda esse detalhe. Algo me chamou a atenção, que Samuel saiu de uma madre que estava cerrada pelo próprio Deus. Por quê? Porque Deus, o que tinha para Ana, era muito maior do que tinha dado para Penina. Na Bíblia não existe um nome sequer, um dos filhos de Penina. Todos eram anônimos. E Deus dá a Ana Samuel, profeta, sacerdote e último juiz de Israel. Deus honrou a oração daquela serva, daquela mulher, porque Deus tinha o melhor para ela. Voltando para o texto, não diferente dessa família. Essa família tinha 3 membros: um pai, o esposo, a esposa e um filho único. Qual é a família que não tem projeto? A minha família, eu, minha esposa e um filho. Até coincidentemente. E nós temos projetos. E todos vocês têm projeto, eu sei disso. Não vamos ser hipócritas. Quantas vezes você na mesa ou na cama com a sua esposa, minha filha, vamos fazer aqui algo, vamos trocar o nosso carro, vamos fazer uma reforma na nossa casa, vamos comprar um terreno, algo assim do tipo. É um projeto, é um sonho. Essa mulher certamente também tinha essa mesma coisa, e o marido morreu. E naquela época, quando o marido morria, quem tinha que assumir a casa era o filho. Se aquele homem tivesse deixado dívidas, o filho era responsável de pagar a dívida do pai. Quem lembra da viúva do azeite? Vieram os credores para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E isso estava na lei mosaica. Tinha que trabalhar para pagar a dívida. E ficou um menino, um filho único daquela mulher. Certamente, no meio, numa manhã qualquer, tomando um café, aquele Toddy, aquele Nescau, a bolacha, aquele micraque com requeijão. Aquele jovem chega para a mãe: não se preocupe, porque eu vou realizar os sonhos que meu pai deixou. Eu vou ficar nessa responsabilidade. Está com uns 15 dias que eu vi na internet um jovem. Ele estava reuniu toda a família. E eu lembrei disso aqui. Ele reuniu toda a família, pastor. E quando reuniu a família, ele chamou a mãe dele. Hoje ela é influencer, não sei quantos milhões de seguidores. Ele chegou, chamou a mãe. Tinha uma mesa assim, diante dos membros da família. Não era filho único, tinha 2 irmãos ao lado dele. E ele abriu um sermão e falou para a família. E no meio daquele sermão ele meteu a mão, não sei se alguém viu isso aqui, meteu a mão em um envelope, parece, e tirou um projeto. E disse: mãe, sim, detalhe, sobre a mesa tinha um porta-retrato com a foto do pai. E ele disse: meu pai não está mais entre nós, meu pai não está mais aqui, mas ele tem um sonho de dar uma casa para a senhora. E está aqui o projeto, mãe, da sua casa. Eu vou dar a casa para a senhora. E todos começaram a chorar naquele momento. Foi uma comoção grande. E eu me lembrei dessa história. Porém, na ironia do destino, a vida chegou na vida desse rapaz. A morte chegou na vida desse rapaz. Esse rapaz, ele morre. A mãe se desespera. Perdeu o esposo, perdeu o filho. Sozinha, naquela época não tinha pensão de viuvez.
passou turbilhões de problemas na mente daquela senhora. Prepararam o velório daquele jovem. Armaram tudo. Os amigos traziam as coroas de flores. Os vizinhos chorando, acalentando o choro daquela mãe. E ali está todos para dar o último adeus àquele jovem. Chegou a hora de sepultar. Traz a tampa do caixão. Os amigos colocam e começa a apertar as borboletas ali. E a dor maior é quando a gente leva o nosso ente querido para ser enterrado. E naquele momento, aquela senhora, chorando copiosamente, diz a palavra de Deus que o enterro, o cortejo fúnebre sai, e uma grande multidão acompanhava aquele cortejo. Nesse interim de tempo, Jesus vem com outra multidão. De um lado, a multidão levando a morte. Do outro lado vem a multidão e vinha nele a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus ao encontro, as duas multidões. Foi por isso que eu disse que você lembrasse da palavra de Jesus para aquela mãe. Não. Jesus disse: não chore, se o morto estava dentro do caixão. Jesus estava dizendo para aquela mulher: não chores, porque o dono da vida chegou. E quando Jesus está presente, tudo que está perdido, Deus faz reviver. Quando você acha que os seus projetos e seus sonhos não terão mais jeito, o Senhor Jesus está dizendo aqui para você: espere, porque eu cheguei e vou fazer tudo aquilo que você acha que não vai ter mais jeito. Eu vou ressuscitar esta noite os teus planos, os teus projetos. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o que Deus tem para as nossas vidas é algo extraordinário. O que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, é algo magnífico. Se você crer, esta noite Deus está visitando a sua família. Deus está visitando aquele que você está orando para que Jesus salve. E Jesus vai salvar. Existe um sonho para terminar. Esse sonho, para muitos, ele não tem mais jeito. Para muitos que abandonaram a fé, esperaram tanto esse sonho acontecer, e muitos hoje que eram aqui, estavam dentro da igreja, estão fora, porque esperaram muito esse sonho acontecer. Enquanto isso, eu queria que a igreja ficasse de pé.
Vou precisar da banda aqui. E Smith, por favor. Esse sonho que muitos aguardavam, e esse sonho no coração dessas pessoas, morreram. E eles perderam a esperança de nunca mais que ia acontecer. Você imagina que sonho é esse? Ter uma casa boa, confortável, é muito bom. Você ter um carro do ano, é maravilhoso. Você ter uma casa na praia, é bom demais. Ter uma chácara, melhor ainda. Mas tem algo maravilhoso, extraordinário, que está para acontecer. Estamos vivendo o prelúdio da dispensação da graça aqui na terra. E eu quero dizer para você nesta noite, mesmo diante de todos os seus projetos, que ele aconteça ou que não aconteça, eu quero falar exatamente daquilo que nos corações de muitos já morreram, e já não tem mais saída, e não tem mais esperança. É que o dono da vida, o dono que ressuscita, ele está aqui nesta noite para dizer para você que logo mais, no contar regressivo de 10 a 1, aleluia, a igreja do Senhor não ficará mais sobre a terra. Esse sonho vai se realizar quando esta igreja chegar lá na glória. E lá na glória, aleluia, não tem ar-condicionado, não tem nada de luxo. Lá na rua, né, das ruas do céu, nós vamos andar das ruas de ouro, de cristal. Nós vamos ver parede, aleluia, maravilhosamente, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Você tem essa esperança de um dia subir lá no céu e encontrar com Jesus. Adore ao Senhor esta noite, adore e louve o nome santo do Senhor Jesus.